Olá, vamos para mais um vídeo e nesse vídeo, que é o vídeo 934 do canal, tá? Então estamos quase no 1000 quantidade de vídeos feitos no dia 30 de dezembro de 2024. Então nada mais justo do que a gente fazer uma leitura prévia do que pode ser o ano de 2025, tá? Para você se preparar e transformar a sua vida financeira. Tá? Independente, repetindo aquilo que eu tenho repetido nos últimos tempos, independente da sua idade, independente da sua situação financeira, se você tem dívida, se você tem uma situação de renda pequena, não importa. Você pode transformar a sua vida financeira a partir dessas leituras, a partir dessas dicas, a partir disso que eu deixo aqui nesses vídeos. Essa é a proposta, transformação da vida das pessoas. Claro que isso depende de cada um. Tem que ter o gosto, o querer, enfim, o envolvimento com isso aí, tá bom? Bom, pedir para você se inscrever no canal se você não é inscrito ainda. Dá o seu like, comente, compartilhe e faça isso, tá? Também me conheça mais no Instagram, conheça também meus programas de mentoria, meu curso de finanças pessoais, que é feito especificamente para quem está começando nesse mundo. E a mentoria é para quem já está nesse mundo. E, o que compõe, o que é isso, o que você quer que aconteça na sua vida financeira em 2025? Essas são as perguntas. Então, 5 perguntas que eu destaco aqui é o seguinte: qual é o seu objetivo financeiramente para esse ano que vai começar, janeiro até dezembro? Tá? Se você conseguir colocar mês a mês ou período a período, melhor ainda. Tá? Bom, depois, o que você está buscando em termos de trabalho, de negócios? Então, coloque isso no papel de uma forma mais clara possível para você. Então, essa é a segunda pergunta. E por que fazer um orçamento? A gente vai ver adiante, eu vou comentar um pouco mais. A importância de fazer isso pelo menos, nem que seja algo provisório para quem está começando. Bom, qual é o seu sonho, né? Por que você precisa economizar e poupar? Bom, essas são as perguntas que você vai se fazer nesse momento. Qual é a visão financeira que você tem? Por que você vai fazer isso? E não pensando só no trabalho de fazer isso, na dificuldade, você vai ter que passar uma borracha, né, nas questões de problemas nisso, quando você pensa, tá, na sua situação atual. Depois a gente tem um dos pontos que eu vou, então, repassar para ficar isso mais claro. Bom, e como curiosidade, tá, ainda nesse primeiro ponto, que é você fazer as perguntas e buscar nessas perguntas um fator motivação para cada uma delas, né? Qual é o que me motiva a ter esse objetivo X? O que me motiva para eu ter esse sonho, tá? E o trabalho que eu tenho que fazer para isso? Bom, então, se você não estiver motivado, você não vai alcançar os seus objetivos, não vai conseguir chegar onde você quer, que é a transformação de uma situação que pode ser melhorada, como sempre é possível. Bom, mas uma curiosidade que eu ia dizer aqui, ainda nesse ponto, antes de passar para o próximo, é o seguinte: dinheiro traz felicidade? Bom, então, assim, perguntas para você: dinheiro traz felicidade? E se traz felicidade, qual é o valor, qual é a quantidade de dinheiro que faria você ficar feliz? Ou seja, quanto que você precisaria ganhar por mês para dizer que você está feliz? Porque não é o dinheiro em si que traz a felicidade, é as coisas que ele pode atender, né? O dinheiro é uma ferramenta. Então, dentro desse conceito. E uma pesquisa interessante no livro do Daniel Kahneman, que foi, então, um prêmio Nobel de finanças, né, de economia, melhor dizendo, há um tempo atrás. Um livro maravilhoso que tem tudo sobre comportamento financeiro na vida das pessoas, como é que as pessoas se comportam, e tem dicas maravilhosas. Ele diz o seguinte: uma pesquisa feita sobre felicidade nos Estados Unidos, e aqui vamos adaptar para o nosso mundo aqui, Brasil. Diz o seguinte: lá, o equivalente aqui seria uma renda mensal de 30 mil reais. Tá? Bom, aí nessa pesquisa, tá, nesses 30 mil, aí vamos pensar o seguinte: 30 mil reais aqui, né, de acordo com a pesquisa, mas no seu caso, pense se você, por exemplo, tem uma renda X de 5 mil, por exemplo, aí você vai para 10 mil, ou de 20 mil, você dobra, enfim, esse é o seu estágio, então, de busca. Bom, e a felicidade que ele diz que existe é o seguinte: quando a pessoa tem uma distância muito grande entre o que elas estão e onde querem chegar, quando chega nesse ponto que define o que seria felicidade, a partir daí, se você aumentar, você não tem mais felicidade. Isso é uma curiosidade, só que eu estou trazendo para a gente refletir sobre isso. Não tem mais felicidade. Bom, essa foi a primeira pesquisa. Aí resolveram, depois de um tempo, discutir essa pesquisa sobre o dinheiro e a felicidade e descobriram que essa verdade ela estava errada. E descobriram o seguinte, que refeita a pesquisa e aprofundando, que pessoas que eram felizes antes de atingir esse limite, a partir do momento que passavam do limite que tinham definido, elas continuavam tendo um estado de felicidade aumentada.
Então, conclusão moral da história. Seja feliz hoje, independente de que você tenha, e que você, então assim, vai ultrapassar os limites que você possa definir. Tá bom? Ficou confuso? Se ficou, comente aí e a gente esclarece. Tá? Bom, curiosidade. Então esse é o primeiro ponto que eu destaquei para a gente falar e dando o fator motivação como mais importante, saber de forma clara para você. Segundo ponto é, que tal priorizar a reserva de emergência? Tá? Enfatizando a reserva de emergência. Que tal enfatizar isso? Por que isso é importante? Pense o que é reserva de emergência, o que isso significa. Então, do valor que você consegue economizar, poupar, o quanto você faz essa formação de reserva. Bom, no Brasil, existe uma estatística recente de um banco que diz que 10%, arredondando, 10% das pessoas, dos brasileiros, de um modo geral, 10% tem reservas, 90% não tem reservas. Então, a minha proposta é o seguinte, vamos propor aqui como meta, deixar no espaço aí, de que a gente aumente para 15%, para 20%, a cada ano aumentar 5% de pessoas que tenham reservas, tá? Reserva de emergência. Bom, e por que isto é importante? Porque a reserva de emergência, a construção da reserva de emergência, é, na verdade, a segurança financeira, que vai lhe dar saúde mental. Tá? Você vai ficar, então, blindado de situações imprevistas e você vai ficar mais à vontade para poder desenvolver algum negócio, ter mais liberdade para fazer coisas. Você pode, então, se permitir viajar, porque se der um revés em alguma situação, você tem esse suprimento. Os práticos, uma sugestão para você nesse ponto, que é o seguinte, agora, tá, veja aí qual é a sua reserva atual. Agora, escreva aí. Tá? Ou pense, anote aí mentalmente. E agora também, ao mesmo tempo, escreva, de preferência, qual é a sua reserva em dezembro de 2025, dia 30 de dezembro de 2025. E a gente vai falar lá e você vai me dizer como é que foi isso. Tá? Provavelmente, quem fez isso e quem ficou atento a isso durante o ano vai ter muito próximo ou mais do que o valor que você colocou. Tá? Beleza. Bom, então esse é o número 2. O número 3 é um raio-x das suas finanças em 2024. Tá? Bom, o que deu certo? O que deu errado? Tá? E aí o sentido não é de fazer uma autocrítica negativa, não é você se condenar pelos erros, pelo que não fez, pelos problemas, não. Aqui é para você então pegar aquilo que deu certo e melhorar, e aquilo que deu errado você esquece, deixa para trás. Bom, entenda, na verdade o objetivo é entender o que aconteceu e corrigir os erros. E defina então, já nesse momento, as metas de renda para esse ano, mês a mês, os gastos que você tem, como é que eles estão equalizados, investimentos, se você já está fazendo, se não está, você então coloque aí como meta, e aí é uma coisa específica para investimentos, que a gente vai ver depois rapidinho também, e entenda, e mais importante, entenda, tá? Entenda e deixe os erros para trás, não fique remoendo. Tá? Afinal, nós somos, outra pesquisa também desse mesmo banco que eu falei, referente às reservas, diz que normalmente as pessoas, a cada 10 pessoas, 7 são pessimistas quando falam sobre sua vida financeira. Então vamos abandonar esse hábito, vamos mudar esse hábito, porque isso não constrói. Claro que isso tem todo um envolvimento, eu não estou fazendo crítica aqui, mas todo o envolvimento de notícias da mídia. E me lembrei aqui de uma parte do livro do Kahneman, que na verdade é a página 272, tá, do livro Rápido e Devagar. Tá? Então na página 272 ele fala o seguinte, a ilusão dos gurus, e explica o quanto que as previsões e as profecias do Apocalipse, né, elas terminam às vezes não, normalmente são erradas, elas dão erradas ao longo da história. Então pegaram um grupo de vários, digamos assim, analistas econômicos, analistas financeiros, e eu sou favorável a fazer as análises, mas tem que dar os seus descontos, tem que fazer as suas adequações, mas assim, a história que conta nessa página do livro, nesse capítulo do livro, é que a maior parte delas dão errado ao longo da história, tá? Embora quem fez tenha uma relutância em justificar que não foi eu, foi o momento que de repente não estava bem adequado, enfim. Então fica aí uma dica, cuidado, tá, com o excesso de informações, de notícias que provavelmente você já está recebendo e vai continuar recebendo, e crises vêm e crises vão embora. Tá? Alguns ganham, tá, e outros perdem. Tá? Não seja do grupo dos perdedores. Pente fino,
nunca é demais falar, pente fino nos seus gastos, tá? Então pegue, por exemplo, os últimos 3 meses das suas contas, né? Se você paga com cartão, olhe lá o que você pagou e some outras coisas que não paga no cartão e veja, então, nesses gastos, o que foi ali de, digamos, de excesso. E aí eu penso aqui, como talvez seja o clima de final de ano, né? Pense em cortar amorosamente aqueles gastos que você pode deixar de lado. Então essa é a sugestão. Sem sofrer, tá? Porque se você fizer algo com sofrimento, você vai, então pela psicologia financeira e pelo comportamento das pessoas, é que você vai ter um efeito rebote ali na frente e vai fazer outros gastos maiores. Então faça com amor e então com motivação, e que os resultados vão ser melhores, tá? Pente fino nas suas despesas para lembrar. E o outro ponto é, basicamente, a questão que todo mundo fala, que é o orçamento, tá? Também. Mas eu acho importante quem está começando colocar no papel nesse formato. Quanto que você vai gastar esse ano, quanto você tem de receita prevista e quanto você pretende. É melhor, porque senão você vai ficar navegando num espaço vazio aí e se perder, tá? Então tem um orçamento, nem que seja uma folha. Se você quiser uma planilha, eu tenho uma planilha de orçamento, escreva aí. Eu quero a sua planilha de orçamento, eu mando para você o modelo. Tá? E por fim, então, investimentos. Para encerrar, então, investimento tem 2 nuances aqui. Primeira delas, taxa de juros subindo, previsão de chegar em março de 2025, hoje está 12,25, chegar em 14,25. Tá? Então, isso aí é taxa de juros alta, inflação alta, tá? Então é um cenário de turbulência. Tá? E, então, para 2025, a renda fixa com taxa de juros alta, ela é uma alocação interessante e indicada. No caso, por exemplo, Tesouro Selic, que é um pós-fixado, ou seja, você vai ganhar à medida que se aumentar a taxa de juros, você vai estar ganhando nesse cenário. Você tem os CDBs também, que seguem o CDI, tá? Você também está, de outra forma, também surfando nessa onda de juros altos. Ao mesmo tempo, tá? E falando em renda fixa, não fique todo o seu dinheiro só nesse tipo de investimento. Uma parte é importante também, a inflação sendo alta, que você tenha dentro de investimentos que têm proteção da inflação, tá? Ou seja, uma parte fixa e uma parte inflação. Então, isso é os cuidados na renda fixa. Se você for um pouquinho mais arrojado, você pode, então, dar o segundo passo, que é ter, então, as oportunidades em LCI, LCA e CDBs também, com prazo mais longo, com rentabilidades maiores. Bom, e, por fim, então, um pouquinho mais, no terceiro passo, você pode chegar às ações, tá? Uma análise que eu peguei aqui da XP Investimentos, e que eu concordo com uma ideia de que as ações hoje estão muito baratas, né, em relação aos indicadores, por exemplo, de PL, né, o preço sobre o lucro, e sobre o ROI, que é o retorno sobre o patrimônio, sobre o equity. Então, analisando sobre esses aspectos, tem ações muito baratas, então seria uma oportunidade, tá, para você ter uma parte e aproveitar oportunidades para o crescimento que elas teriam. Bom, claro que em termos de mercado, em termos de ações, tem que ficar muito atento e os cuidados que tem que ter nos riscos, né, de que não se sabe ainda, por exemplo, a que ponto a alta de juros vai seguir e como pode isso se agravar em termos de deixar o mercado, então, dar um revés aí em termos de ações, né, em termos do mercado de ações. Também outra situação indecisa, como é que vai ficar o novo presidente dos Estados Unidos, né, assumir em janeiro, e como é que vai ficar essa política e quanto que isso vai afetar, então, macroeconomicamente falando, o Brasil. Tá? Bom, basicamente é isso. Ainda lá na XP ele tem um relatório que fala de 14 tipos de investimentos que eles passam como sugestões para serem avaliadas e setores, então setores e ações. Eu peguei 5 aqui só como exemplo de ilustração, tá? No agronegócio e bebidas e alimentos, tá? Eu peguei aqui JBS, tá? Que é GBSS3, bancos pegaram o Itaú, Itube 4, siderúrgica, então por setor, siderúrgica Gerdau, tá? Papel e celulose Suzano e gás e petróleo April 3, tá? Bom, só um exemplo, você pode ir lá, entrar no site e você mesmo ver quais são todas elas. Bom, por fim, então, o que nós vimos aqui? Nós vimos o seguinte, 6 pontos, tá? 6 pontos que foram a motivação,
priorizar a reserva de emergência, tá? E eu dei os motivos para isso. Um raio-x de 2024 para traçar um plano para 2025, vendo só as coisas boas que foram feitas e deletar as que foram ruins, ficar só o entendimento. Depois, um pente fino nos gastos e, por fim, um orçamento como baliza e os investimentos, tá bom? Então, esse era o vídeo de hoje, 30 de dezembro de 2024, e um feliz ano de 2025 para você, que me acompanhou durante esse ano todo, e que a gente possa então ver transformações em cenários otimistas, e que todo mundo tenha no final do ano que vem muita coisa para comemorar, tá? Então é isso, tá? Sucesso, prosperidade e até o ano que vem, na semana que vem.